Eu sei que essa semana algumas pessoas foram para uma casa muito engraçada aqui em Orlando. Quem será que foi? Tem uma casa muito estranha aqui, que você entra e está tudo de cabeça para baixo. Você já viu essa casa? Você foi? Eu vi que alguns tinham ido aqui mesmo. A casa de cabeça para baixo é muito esquisito. É legal, a gente gosta, tem umas coisas interessantes lá dentro. Mas imagina se a gente tivesse que viver e tudo que a gente visse tivesse de cabeça para baixo. Seria muito estranho. Não seria legal como só visitar aquela casa uma vez por mês ou uma vez na vida. E a Bíblia diz que a gente é assim, a gente é de cabeça para baixo, a gente nasce de uma forma contrária àquela que Deus quer que a gente viva. Então, a gente como crente, como servos e como filhos de Deus, a gente precisa colocar as coisas no lugar certo para poder andar direitinho. Então, para andar de pé, para andar certinho, a gente vai falar sobre duas coisas aqui. A primeira é que a gente precisa fazer, todos nós, desde criancinhas, com que o culto, esse momento que a gente vive aqui, seja muito precioso para a gente, seja a coisa mais importante da nossa vida. E é importante que a gente cresça amando cultuar a Deus, porque mais na frente, lá no futuro, a gente vai perceber como cultuar a Deus vai fazer diferença em tudo que a gente faz na vida. Mas a segunda coisa, a gente precisa também aprender a viver da forma que Deus quer que a gente viva. E seguir a Jesus, crianças, é a coisa mais fascinante que pode existir. Eu podia dizer para os adolescentes ali, que lindo, eles estão juntinhos, eu podia dizer para eles que seguir a Jesus é a coisa mais rebelde que você pode fazer na vida. E porque você vai contra uma corrente, contra uma carreira. Mas vocês precisam aprender que seguir a Jesus é fascinante. As histórias da Bíblia são maravilhosas. Então que vocês possam querer viver a Bíblia para a glória de Deus, Esse Benício é uma figura linda. E agora a gente vai orar. E eu queria que vocês orassem comigo, tá bom? Então vamos orar juntos? Senhor Deus, nos ajuda a amar o culto e a amar a igreja de todo o coração. Nos ajuda a amar a Jesus também. Ajuda também a gente a viver para o Senhor. Todos os dias da nossa vida. Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom, agora vocês podem sentar lá com os pais de vocês e ajudá-los naquilo que eles não entenderem. Você que está sem pai, sente junto de alguém. Ele está pedindo para tomar para trás. Obrigado, Tiago. Isso que eu falei para as crianças aqui, os discípulos de Jesus, quando você lê o livro de Atos, e a gente trabalhou o livro de Atos aqui o ano passado, quase todo, os discípulos de Jesus, eles foram acusados, quando estavam ali na região da Macedônia, de transtornar o mundo. E essa expressão, transtornar o mundo, é literalmente colocar o mundo de cabeça para baixo. Quando você vai lá aliás, uma das versões em inglês, se você abrir as versões em inglês, você vai ver isso. Put the world upside down. Colocar o mundo de cabeça para baixo. Os portugueses, quando a gente traduziu aqui, a gente foi um pouco mais formal na linguagem. Literalmente, o mundo precisava virar de ponta cabeça. Mas a razão não é que os discípulos estavam fazendo isso, estragando o mundo, mas muito pelo contrário. A razão pela qual Lucas escreveu isso é porque o mundo estava de ponta cabeça e os discípulos então estavam colocando o mundo no seu devido lugar. Eles estavam fazendo diferença na
caminhada deles em cada uma das circunstâncias nas que eles se encontravam. E Paulo está fazendo a mesma coisa aqui, ajustando essas duas áreas da nossa vida. Ele está ajustando a forma como a gente cultua a Deus, e creiam, nos dias de hoje a Igreja de Cristo precisa ajustar a sua ideia de culto a Deus. E a gente não está tratando aqui simplesmente das loucuras e bizarrices que acontecem por aí, mas a gente está falando também, muitas vezes, de um coração que ama o culto a Deus acima de todas as coisas, dentro do nosso próprio campo. É muito fácil a gente trocar o culto ao Senhor por qualquer outra coisa da nossa vida. Mas não apenas o culto precisa ser atingido por essa palavra, mas a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas escolhas, as pequenas coisas que a gente faz na vida, precisam ser afetadas pelo nosso modo de viver e por como a gente entende a doutrina que a gente aprende. O apóstolo Paulo aqui, eu já disse, eu vou rapidamente repetir para alguns que estão nos visitando, ele está lidando com uma heresia que estava surgindo lá na igreja de Colossos. E essa heresia unia duas vertentes diferentes do cristianismo. Quando você vai lá ler, por exemplo, os Gálatas, Paulo está lidando com uma parte dessa heresia. Paulo está lidando com o tradicionalismo religioso vindo do judaísmo. E Paulo então diz, olha, vocês estão se deixando escravizar por algumas coisas, por algumas regras e tradições que Cristo conseguiu nos livrar delas. Então não se deixem escravizar por essas coisas. Ele trata os Gálatas desse jeito. Mas quando ele trata os Coríntios, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele está lidando com a outra parte. Ele está dizendo, olha, vocês estão se deixando levar por um misticismo pagão. Vocês acham que são espirituais, porque vocês têm dons específicos, mas vocês não são espirituais. Vocês são carnais. Vocês estão vendidos pelas paixões. Vocês não estão utilizando os dons como vocês deveriam utilizar. Pois bem, Paulo tratou os Gálatas dessa forma e tratou os Coríntios dessa forma, mas a bronca aqui em Colossenses é que essas duas tendências se abraçaram. O povo de Colossos, eles estavam não apenas vivendo um tradicionalismo religioso judaico, mas eles também estavam abraçando ao mesmo tempo um misticismo pagão. E eu preciso dizer para vocês que isso parece ser, e graças a Deus pela carta aos Colossenses, que parece ser a tendência de muitas igrejas do evangelicalismo da nossa época. Eles se abraçam a misticismo pagão, eles se abraçam a uma ideia de plenitude, de pleroma, que nada tem a ver com a plenitude que a gente pode ter em Cristo simples no nosso dia a dia. Mas eles também fazem isso com a volta às sombras. Um culto que é eminentemente religioso, ou tradicionalista de um lado, ou simplesmente ritualístico de outro lado. E a gente se esquece da substância. E a substância, o texto vai dizer aqui, é Cristo. Muitas vezes tudo acontece e Cristo não é apresentado. E isso precisa urgentemente mudar. Tem uma historinha que eu conto aqui, é uma parábola, e essa historinha vai mais ou menos assim. Imagine... Alô? Oi? Está ouvindo? Eu perdi o retorno. Imagine alguém que vive uma vida presa pelo religiosismo. Alguém que é conhecido, lá no sertão de Pernambuco, o crente é chamado de lei de crente. Porque ele é conhecido por aquilo que ele não pode fazer. E tem muita gente que cresce em igrejas que são assim. Quem é o crente? É aquele que não pode beber, não pode fumar, não pode ir para o cinema, não pode vestir calça, não pode raspar os cabelos do sovaco, não pode pintar o rosto, eu estou falando das mulheres aqui, não pode usar calça, não pode fazer nada. E é uma vida chata, é uma vida aprisionada a princípios, a preceitos, que não tem vazão absolutamente nenhuma nas Escrituras. E tem muita gente que acha essas coisas normais.
Tem muita gente que diz assim, olha, essas coisas elas não são necessariamente ruins. A pessoa não vai pecar se ela se abster de algumas coisas. Ela não vai pecar se ela simplesmente seguir esses princípios e essas doutrinas. Qual é o problema com isso? O apóstolo Paulo vai mostrar aqui que há problemas. E há problemas sérios com isso. Mas vamos imaginar esse homem andando, e ele vai andar de uma forma triste, porque a vida dele é triste, é sem graça, é enfadonha. A gente precisa extravasar, brincar, pular, gritar. A gente precisa de ter momentos em que a gente simplesmente viva e ria e dê gargalhada e tenha amizades. Entretanto, o crente, ele aprendeu que essas coisas estão assim. Se alguém está feliz demais, tem alguma coisa errada. Se alguém está rindo demais, tem pecado aí envolvido nesse negócio. É impressionante como as pessoas se deixaram levar por essa escravidão religiosa. E esse homem está andando triste na rua. E ele olha ali, num restaurante, os amigos se divertindo. E ele diz assim, pagãos. Daqui a pouco tem um povo jogando bola ali. E ele diz, não sabem se divertir para a glória de Deus. E ele começa a resmungar na vida. Até que do outro lado da rua ele encontra alguém parado, que parece com ele. Só que diferente dele, ele está feliz, está sorrindo. Aí ele olha para o outro lado e o cara diz assim, vem cá, tu está triste, né? Ele diz, pastor. E ele explica a situação. Esse que está andando aqui é o legalista. E ele se encontrou então com um pentecostal. E o pentecostal diz assim para ele, cara, eu tenho uma solução para os teus problemas. Eu também já fui assim como você. Eu também já vivi essa vida triste, mas agora eu tenho um lugar para você. Um lugar onde tudo muda. Agora nesse lugar você pode extravasar, você pode pular, você pode gritar, você pode rir, você pode até jogar futebol, você pode fazer tudo o que você sempre sonhou. Esse lugar é o culto a Deus. E no culto a Deus, então, você extravasa e diz, é o Espírito Santo que está fazendo isso. E criou-se, então, essa tendência religiosa das pessoas viverem amarradas no seu dia a dia e extravasar tudo o que podem no momento de culto a Deus. Está tudo de cabeça para baixo. E nós precisamos então ouvir a carta de Colossenses para entender como Paulo, ele faz com que as coisas sejam completamente invertidas. Vamos ver a carta? Primeiro, o culto precisa ser colocado no seu devido lugar, está aí entre os versículos 16 a 19. Mais uma vez, os judaizantes, a parte religiosa dessa heresia, eram judeus que vieram da diáspora, alguns deles crentes, e eles ainda não tinham sido doutrinados o suficiente. Então eles chegaram na igreja, onde estão os cristãos, estão ali. E eles chegaram dizendo, olha, nós viemos de onde os apóstolos estão. A gente sabe uma coisinha. Ótimo, sejam bem-vindos. Então a gente está fazendo certo, era tudo muito novo. E aí eles disseram, não, vocês não estão fazendo certo. Vocês precisam observar algumas coisas. E aí eles começaram a falar sobre algumas festividades religiosas que precisavam ser observadas. A circuncisão a gente já falou aqui. A gente precisa ter algumas dietas, se abster de algumas coisas específicas. A gente precisa, para cultuar a Deus e para que Deus possa entender o nosso culto e aceitar o nosso culto, a gente tem essas ordenanças, essas datas, esses jejuns, essas dietas. Mas Paulo diz, olha, vocês não precisam, na verdade vocês não podem se submeter a essas coisas. Veja o versículo 16. Paulo diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, e sábados aqui no plural, é uma referência à festa dos tabernáculos. Era uma outra festa religiosa, junto das luas novas, junto da Páscoa. Eram festas específicas que estavam sendo guardadas. E agora, os judaizantes estavam dizendo aos colossenses, se vocês não observarem essas dietas,
essas abstinências, esses jejuns e essas datas, Cristo não vai aceitar o culto de vocês. Paulo diz: ninguém vos julgue por causa disso. Ninguém ouse julgar vocês por conta disso. No versículo 17, ele vai adiante para dizer: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Por quê? O apóstolo Paulo está explicando aos colossenses que os judaizantes, os religiosos, eles iam mostrar isso na Bíblia. Eles iam pegar o Velho Testamento e iam dizer assim: olha aqui a festa dos tabernáculos, olha aqui a festa dos sábados, olha aqui a ordenança para que essas coisas sejam praticadas, olha aqui os jejuns, olha aqui tudo no Velho Testamento como está escrito tão claramente acerca dessas dietas e de coisas que são kosher, de coisas que a gente pode e coisas que a gente não pode comer, está tudo aqui. E Paulo então teologicamente explica: tudo isso era sombra do que estava por vir. Tudo isso estava apontando para a verdadeira substância que iria mudar completamente uma aliança antiquada, trazendo uma liberdade que os crentes precisavam usufruir para assim poderem glorificar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, no culto, ele, ao invés de dizer para seguir estas festividades, ao invés de seguir essas datas especiais, ao invés de seguir esses jejuns e ao invés de seguir essas dietas, eles precisavam simplesmente aquilo que havia sido ordenado na palavra de Deus. É por isso que nós temos o que chamamos de princípio regulador do culto, onde os elementos de culto são aqueles que são trazidos no Novo Testamento. É por isso que no nosso culto aqui nós temos a pregação e a leitura da palavra, nós temos as orações, porque você encontra isso no Novo Testamento, nós temos os cânticos de salmos, de músicas, que são cristocêntricas, teocêntricas, verticais, e nós temos a administração dos sacramentos e as ofertas. É isso que se requer num culto público a Deus. Todas as outras invenções são invenções, na verdade, de Satanás. São sugestões da criatividade humana para profanar aquilo que Cristo estabeleceu como sendo nada mais e nada além daquilo que nós precisamos seguir. Então, a substância, no final do versículo 17, é Cristo, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo ou a substância é de Cristo. Essa simplicidade, queridos, previne a gente de modismos e de invenções no culto que prestamos ao Senhor. Quando tentamos ser simples, quando a gente tenta viver assim, via de regra, a gente recebe ataques e julgamentos. São frios, são sem graça, são secos. A gente não precisa ser frio, não precisa ser sem graça, não precisa ser seco. Nós podemos nos derramar na presença do Senhor, nós podemos nos alegrar ao entoarmos cânticos e louvores ao Senhor, mas nós precisamos entender que nesse momento mediado, nós estamos coram Deo, diante da face de Deus. E muito embora Deus seja o nosso Pai amado, muito embora Deus seja esse ser imanente que nos chama para junto de si, Ele ainda está no seu alto e sublime trono, Ele ainda é o Todo-Poderoso, Ele ainda se assenta no trono do universo e Ele ainda requer reverência e santo temor diante dEle. E por conta dessa tendência de não conseguir usufruir de uma vida livre, as pessoas estão profanando aquilo que Deus disse: isso eu quero de forma diferente. Isso eu quero que vocês prestem a mim com reverência e santo temor. Mas Paulo defende a gente então desses ataques. Versículo 18. Ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões,
enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Queridos, coisas podem parecer espirituais, mas serem carnais. Elas podem ter uma aparência de espiritualidade, mas em si elas serem carnalidade. É por isso que um dos distintivos da nossa igreja é a simplicidade do culto. Nós não vamos fazer aqui absolutamente nada que seja um mero atrativo às pessoas, que não seja a simples pregação da palavra e uma adoração que seja teocêntrica, vertical, porque nós estamos aqui nesse dia para louvar e adorar o seu nome, e nós não vamos adorar a Ele da forma que nós queremos, nós vamos adorar a Ele da forma que Ele quer, da forma que Ele estabeleceu. E muito embora isso esteja ajustado, e algumas pessoas digam, olha, humildemente a gente precisa disso ou daquilo, Paulo diz, isso é apenas pretexto de humildade. Alguns podem até ser mais espirituais, dizendo, olha, nós estamos aqui cultuando todos os seres celestiais, nós estamos aqui diante de algo que é transcendente e glorioso. Paulo diz, culto de anjos. Ou alguém pode dizer, olha, vocês me sigam porque eu tive uma visão e Deus disse isso ou aquilo. Paulo diz, eles estão baseando-se em visões. Nada disso é suficiente para mudar aquilo que está escrito na palavra de Deus. O culto a Deus. Em lugar disso, eles devem se submeter a Cristo. Versículo 19. E não retendo a cabeça. E a gente já viu no capítulo 1, versículo 18, quem é a cabeça. Capítulo 1, versículo 18 diz assim. Ele, Cristo, é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Agora volto para o versículo 19. E não retendo a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de um culto feito para atrair as pessoas, que procede de estratégias humanas que são feitas para que as pessoas possam se sentir bem e gostar daquilo que ouvem. Não é isso que diz o texto, mas é um crescimento que procede de Deus. Um crescimento orgânico. Um crescimento que atrai não aqueles que querem ser entretidos, não aqueles que desejam um extravasar, porque eles vão poder fazer isso na vida, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas atraem aqueles que, como Pedro, em João capítulo 6, vai responder o seguinte ao Senhor. Depois do Senhor ver multidões indo embora, por conta do seu duro discurso, duro esse discurso, quem o pode ouvir? O Senhor Jesus aponta para aqueles 12 gatos pingados que sobraram, e diz assim, vocês não querem ir após eles também? E Pedro responde dizendo, Senhor, para onde iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Se só Tu tens as palavras de vida eterna. As pessoas precisam ser atraídas pelo Evangelho, porque esse é o crescimento que procede de Deus e não do homem. Gente, vamos amar o culto ao Senhor. Vamos entender que esse momento não é um momento para que eu goste daquilo que acontece. E eu sei que ainda existe muita gente, talvez por conta de tantos lugares distintos que vocês vieram até aqui, que ainda estão buscando algo mais, que ainda estão buscando um transe especial. E eu quero que você não entenda claramente que aqui você não vai encontrar isso, a não ser que seja provocado pela pregação da palavra de Deus, a não ser que seja uma ação absolutamente soberana do Espírito Santo. Nós não vamos provocar lágrimas em vocês, transes ou êxtase em vocês, a não ser que seja única e exclusivamente porque o Espírito Santo está falando ao coração de pessoas pela pregação e pelo louvor fincado na sua palavra. Dito isso, o apóstolo Paulo então vai para o outro lado da moeda.
Veja, como é que a gente pode então cultuar de uma forma que a gente não está acostumado? É meio chato, é meio diferente. Lá o negócio era mais animado. Paulo diz, você está colocando a sua animação e a sua extravasação no lugar errado. Viva a vida. Deixe de seguir regras e preceitos humanos. Ele vai dizer isso no capítulo 2 ainda, versículos 20 a 23. É a outra parte dessa heresia diabólica. É a ideia pagã do pleroma por meio de abstinências. É misticismo. É paganismo que está ganhando a igreja. É uma ideia de que você pode ser refreado no seu pecado se você deixar de fazer alguma coisa. É a ideia de que o seu coração pode ser amordaçado se você simplesmente seguir por um certo tipo de dieta, ou por um certo tipo de mutilação do corpo, ou por um certo tipo de obediência cega a regras que homens absolutamente enfatuados e sem razão fazem de si e para si mesmos. Pode até parecer regras, que essas regras ajudam alguém a andar com Cristo, mas não ajudam. Veja aí versículos 20 e 21. Ele diz, se vocês morreram com Cristo preste atenção na expressão que ele usa aqui, para os rudimentos do mundo. O que Paulo vai chamar aqui é coisa satânica. Rudimentos do mundo vem de uma expressão diabólica, de algo que não tem, é carnal, é sensual. Tito vai receber essa mensagem de Paulo mais na frente. Tito vai dizer assim, olha, Tito vai ouvir de Paulo, tudo é puro para os puros. Entretanto, para os impuros e inconstantes, tudo é impuro. Por quê? Porque a mente deles está corrompida. Se eu imagino que eu não consigo lidar com determinada coisa, eu crio uma regra para que todo mundo seja regrado pela minha régua. Isso é um absurdo. Isso não tem nada a ver com a liberdade que nós temos no Evangelho. Isso não tem nada a ver com a glória que a nossa vida deve dar a Cristo, com toda a moderação que a própria Bíblia traz para nos ensinar. E é interessante que ele continua dizendo, vocês morreram para os rudimentos do mundo, e pergunta, por que, versículo 20? Por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Que ordenanças são essas? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Perceba que existe uma lista de regras e de doutrinas e de dogmas que são manufaturadas pelo engenho e pela invenção humana. Entretanto, o versículo 22 diz assim, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Veja, vocês estão deixando-se levar na vida de vocês por aquilo que um homem diz e não o texto das Escrituras Sagradas. E não a palavra inspirada de um Deus que desde o início da criação nos traz a ideia de liberdade. Paulo fica furioso com isso aqui. Porque Paulo conhece a criação divina. E na criação divina, Satanás é tão hábil, ele é tão astuto, que ele faz com que o homem foque tão somente na parte da lei de Deus, naquilo que é proibido. Se eu fizesse a pergunta aqui, antes de dar essa enrolação toda, dizendo assim, olha, qual é o pecado, ou qual é a lei estabelecida por Deus em relação à árvore no jardim? A grande maioria de vocês iria dizer que não se comesse do fruto do bem e do mal. Porque é isso que Satanás nos lembra. Foi isso que Satanás lembrou a mulher. Entretanto, o mandamento, queridos, ele começa dizendo, de toda árvore comerás livremente. São muitas. Exceto de uma, que é a da semente do bem e do mal. E onde é que a nossa mente vai?
para aquilo que é proibido. Tolice, burrice. Isso é não saber viver. Isso é querer nos escravizar. Astutamente Satanás faz isso, mas Cristo, por Paulo, está dizendo: mudem o foco. Foquem na liberdade. Foquem na glória, na alegria, na simplicidade. Nos relacionamentos. Numa vida que vai ter total sentido de alegria. Aliás, Neemias disse ao povo de Deus: a alegria do Senhor é a nossa força. Crente triste, sem graça, não tem sentido, segundo a Escritura e segundo a palavra de Deus. Mas perceba, versículo 22 diz: são preceitos de homens, não de Deus, mas essas coisas com o uso se destroem. Aqui Paulo, ele parte da ironia, quando ele diz assim: olha, vocês estão se deixando levar por regras de dieta, aquilo que vocês comem, aquilo que vocês bebem. O que é que isso vai ser amanhã, meu amigo? Elas com uso, vocês comem, vocês bebem, mas elas vão se destruir, vai virar excremento, vai ser completamente... Vocês estão deixando levar a vida de vocês por aquilo que amanhã vai estar no vaso sanitário. Que loucura é essa? Perceba que há aqui em Paulo uma indignação em relação a isso. Não se deixem levar por esse tipo de doutrina. E é por isso que ele termina o argumento. Porque não pensem que essas doutrinas não têm, humanamente falando, alguma razão de ser. Peraí. Se eu disser para o meu filho que ele não deva fazer isso aqui, ou que isso aqui seja proibido, eu vou prevenir ele do exagero naquela coisa. Existe uma aparente sabedoria aí, não é verdade? Mas será que é sabedoria de verdade? Veja o que Paulo diz no versículo 23. Ele diz assim: tais coisas, com efeito, tem o quê? Aparência de sabedoria. Eu amo Paulo. Porque Paulo, ele deixa a coisa mastigada para a gente. Paulo não tenta enganar a gente, dizendo: isso é um absurdo. Veja, não, ele diz: parece estar certo. Mas não está. Tem aparência de sabedoria. Mas na verdade, como ele já disse para Tito, não passa de culto de si mesmo. Por quê? Porque todo pai que se preza nesse mundo, sem a perspectiva de Cristo, simplesmente deseja que seus filhos sejam bem comportados. Todo pai que se preza, sem a perspicácia de Cristo, tudo que deseja é que seu filho não faça vergonha para você no shopping ou na fila do supermercado. Se seu filho não fizer isso, você está tranquilo, está satisfeito. Não importa como esteja o coração dele. Não importa se lá em casa ele vive enfurnado dentro de um videogame. Não importa se lá em casa ele vive com aqueles negócios no ouvido e não fala mais com ninguém. Não importa. Desde que eles não deem trabalho e não me envergonhem, está tudo bem. Se você está criando seus filhos assim, mude urgentemente. Porque você está criando problema aí para frente. Você está criando problema aí para frente. Vai dar trabalho. Criar filho dá trabalho. Mas vocês precisam libertar seus filhos dessas coisas. Vocês precisam entender que o que Deus está interessado é naquilo que flui do coração. E talvez se você tirar essas coisas dele, você vai ver o que está lá no coração. Você vai ver o que está lá no coração. Aí o que é que você faz? Dá de novo. Eu não quero ver isso. Não, queridos, Deus quer ver na gente. Deus quer ver na gente. É por isso que o filho pródigo, que deu vergonha para o pai, foi salvo. Mas o filho religioso, que não deu vergonha para o pai, ele foi completamente perdido. Nós não precisamos ter medo das aparências. Aparência de sabedoria não é a sabedoria que vem do alto, mas é simplesmente culto de si mesmo. Olha como meus filhos são bem comportados. Olha a beleza e a lindeza da minha família. A gente
está regrando por aquilo que é menor. O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ou o que é que adianta o homem ter os seus filhos tão bem educadinhos na infância e perder a sua alma? E perder a sua alma. Então, queridos, ele traz essa perspectiva no final, dizendo: culto de si mesmo e de falsa humildade. Parece ser coisa humilde, mas é arrogância. É arrogância. E de rigor ascético. Não pode, não vá, não faça, não prove, não manuseie. Tá. Rigor ascético. Ascetismo nada mais é do que o corpo ser flagelado por essas regras e doutrinas humanas. Mas isso não tem valor nenhum contra o quê? Contra a carne, contra a sensualidade, contra o pecado. Deus, Ele quer o seu coração muito mais do que o seu comportamento. Deus, Ele quer que você às vezes até erre. Peraí, deixa eu refazer isso aqui. Corta. Deus nunca quer que você erre. Mas se você errar, Ele se apresenta para você como um advogado diante do Pai. Porque Ele em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecar. Muitas vezes a gente vê Deus como aquele irado que pune você por aquilo que você faz errado. Queridos, deixa eu explicar um negócio para vocês sobre Deus. Deus pune aquilo que está errado. Mas em relação a mim e a vocês, se vocês forem crentes, Ele fez isso no seu próprio Filho. Ele fez isso naquela cruz maldita. Quando por conta do meu mau comportamento, por conta do meu pecado, Ele se entregou e recebeu a ira do Pai. Por causa dos nossos próprios pecados. Num certo sentido, queridos, eu entendo os desigrejados. Eles não estão certos, não. Mas eu entendo eles. Porque tem muita gente saindo das igrejas hoje porque elas estão pregando behaviorismo. Porque elas estão pregando algo que não encaixa com a realidade. Às vezes é bom por um tempinho. Às vezes é bom para encher ali alguma coisa espiritual ou pleromática que existe. Mas elas não estão pregando o evangelho. Essa aparência de sabedoria não sonda o coração, que é o que Deus deseja de mim e de você. Ele não quer outra coisa, senão o nosso coração. Calvino, o selo dele é a mão com o coração dele na mão, dizendo: Senhor, o meu coração eu te entrego, pronta e sinceramente. E eu queria que você estivesse pronto para fazer essa oração. Eu queria que você dissesse assim: ó, você quer saber de uma coisa? Eu vou radicalizar. Vou radicalizar, eu vou viver esse evangelho. Eu vou viver esse evangelho. Eu vou viver a liberdade que eu tenho em Cristo, limitado pelo que a própria palavra e pelo que a própria Escritura nos ensina, com moderação, com bom senso, mas com alegria, com graça. Eu vou viver na simplicidade da vida, para que eu não precise extravasar em outro lugar. A gente pode extravasar nas nossas brincadeiras, a gente pode extravasar no nosso estilo de vida, a gente pode viver bem demais, é gostoso demais ser feliz. E você pode ser feliz, meu amigo. Cristo pagou alto preço para que você seja feliz, para que você seja alegre, para que você foque nas coisas lá do alto. A gente vai ver isso domingo que vem. Não das que são aqui da terra, mas lá onde Cristo vive. Ele pagou alto preço para que você pudesse viver de uma forma tão gostosa, que no domingo de manhã você possa vir aqui com um coração apenas. Não de ser entretido, mas de adorar esse Deus. De derramar o seu coração, porque Ele lhe dá tanta alegria, tanta paz, tanta segurança, tanto conforto, tanta felicidade. Ele responde para você no meio das dúvidas. Ele conforta você no meio da crise. Ele sara você no meio da doença. Ele faz com que mesmo os momentos mais difíceis da sua vida tenham uma pitada extraordinária de esperança. Porque nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia.
E mesmo os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não queira dar para Deus a sua religiosidade. Não queira dar para Deus as suas abstinências. Não queira dar para Deus o seu bom comportamento. Dê para Deus o seu coração. Pronto e sinceramente. Para que Ele então possa moldar você no caráter de Cristo. Isso traz para a gente, queridos, uma conclusão. Culto e vida estão de ponta cabeça nas mentes de muitos crentes hoje em dia. Talvez alguns aqui estejam borbulhando, dizendo, meu Deus do céu, que loucura é essa? E se esse for o caso, urge que preguemos a verdade de acordo com as Escrituras Sagradas, em lugar de seguir tradições, tendências, modismos gospel, regras manufaturadas, ideias mirabolantes, sugestões interessantes, estratégias mirabolantes. Tudo isso pode ter alguma coisa boa aqui e ali que a gente possa se utilizar. Mas se qualquer coisa delas for tirar a centralidade da pregação, do culto, de Cristo, a gente prefere ficar sem elas. E a gente prefere viver na simplicidade. Porque a liberdade para a vida e o princípio regulador do culto foi aquilo pelo que Cristo morreu. E a gente precisa reter a cabeça, que é Cristo, para que o crescimento proceda de Deus e não de homem. Por isso que a gente tem reuniões de lideranças onde a gente fala isso. Veja, crescer ou não crescer não faz parte daquilo que a gente tem como objetivo final e último. O nosso objetivo final e último é um só: glorificar a Deus. E quem quer que esteja aqui, viver para a glória dele, errando, se perdoando, entendendo que na semana que vem vai poder errar de novo, porque a vida, ela traz para a gente uma perspectiva de que nós somos humanos incompletos. E a nossa completude, ela já existe em Cristo, mas ela só será perfeita naquele dia glorioso em que Ele voltar. Naquele dia que aquele encontro que nós tivemos com Ele lá no passado vai se fazer completamente presente. Porque Ele vai abrir as suas portas para que nós possamos ser recebidos na glória. E quando formos recebidos na glória, nós teremos então a compreensão total de que glória extraordinária foi ter vivido aqui nesse mundo para Ele e não para nós mesmos. Se você ainda está vivendo de si para si mesmo, o Evangelho grita para você nessa manhã: você está fazendo a coisa errada. E você nunca vai conquistar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Porque ela só é encontrada numa pessoa. Nessa que é apresentada como centro da nossa vida. E como centro do nosso culto. O Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Vou pedir a Tiago que possa vir aqui. O grupo de louvor pode vir.